Mulher no Divã! Olá, terapia inteligente! E, gente, hoje... eu tô tão empolgada com esse tema. Tô tão empolgada com esse tema, porque ele é a primeira vez que a gente vai falar dele aqui e tem tanta coisa pra falar. Codependência. Meu Deus do céu! A gente fica até feliz, mas é porque é um tema tão legal, e tem tantos desdobramentos, assim, que eu fico feliz de falar, porque eu sei que vai trazer muita cura, assim, esperança, né, para muitas pessoas que vão assistir. Então, vamos falar de codependência. Mas antes, nós vamos apresentar a nova apresentadora do Terapia Inteligente, Shakira! Shakira! Posso falar? Tem que comentar, porque ela apareceu assim no story, e aí o que a mulherada falou? Shakira! Então, mas é porque as pessoas não sabem. Esse é mais próximo do meu cabelo real, oficial. Você sabe que eu tava contando antes, né? Quando a gente sabia que o tema era codependência, aí ontem eu falei assim, nossa, me arrumando, me preparando, eu falei, como é que eu vou? Eu falei, eu queria ir de cabelo cacheado, né? Mas será que as pessoas vão estranhar? Já codependente, né? Eu falei, não, eu vou, porque eu preciso ir como eu sou, como eu quero ir, né? Se da próxima vez eu for de cabelo liso, tá tudo bem também, mas eu preciso poder respeitar o meu desejo, aquilo que eu quero fazer. Então, eu já estava falando de palmas para codependente em recuperação. Obrigada, gente, obrigada. Vamos falar sobre codependência. E assim, ó, como eu falei, tem muitos assuntos, né? São muitas características, muitos sintomas, muitas coisas que a gente consegue identificar para a gente se perceber, né? Que eu acho que a grande questão aqui é a gente... Tem duas coisas, né? As pessoas que estão aqui, muitos alunos, muitas pessoas que assistem, que são terapeutas, e que podem, e que às vezes não entram no assunto codependência com tanto conhecimento mesmo, às vezes. Então, para essas pessoas entenderem o quanto é importante poder falar sobre isso, ter essa autonomia, né, e conhecimento, mas para aquelas pessoas que não sabem o que é e vivem dentro da codependência e perdidas, destruindo seus relacionamentos, se autodestruindo, destruindo suas famílias. Então, vou fazer perguntas nesses dois sentidos, tá? A primeira coisa é que, assim, você fala que você que eu falei agora, uma codependente em recuperação. Então, eu queria saber, para você contar para as pessoas como você se percebeu, né, codependente. Foi só na faculdade? Você já lia sobre isso? Como que você identificou isso na sua vida? E, já uma pergunta emendando nisso da onde a codependência que você identificou, que você vive, ela veio de onde? Tá. Vou dar uma volta antes de chegar aí, até para eu acho, facilitar a pessoa que está chegando, falando codependência, né? Existem alguns autores que dizem que todos são codependentes em maior ou menor grau. Tá? Então, existem autores que dedicam a vida a estudar codependência e chegam a uma conclusão. Todo mundo é codependente? Sim. De certa forma, sim. Tá? Não é só um autor, são vários que chegam a essa conclusão. Estuda a vida e descobre, olha, de certa forma, todo mundo é codependente. Então, isso para a pessoa já parar e falar, será? Vou prestar atenção no que é isso. Antes da gente vir com uma definição, olha, a codependência é isso, a codependência é aquilo, ou quais são os traços que eu descobri de codependência, eu acho que a gente tem que fazer uma análise na nossa maneira de se relacionar, que ele é o sinal para você olhar e falar, opa, preciso voltar minha atenção para o tema codependência. Você se sente sobrecarregada nos seus relacionamentos? Por quê? O sinal mais evidente da codependência é um desequilíbrio entre o dar e receber nas relações, seja com quem for, profissional, afetivo, na maternidade, com os pais. Se você olha e fala, você tem essa dor? Você sente que há um desequilíbrio? E que você sente que você faz mais do que você recebe nas suas relações, você é um codependente. Ou, por outro lado, você precisa desesperadamente dos relacionamentos, é a faceta dependência. Eu preciso.
não consigo fazer nada sozinho, sem um relacionamento a minha vida não tem sentido, eu dependo absolutamente da opinião das pessoas, não vou em nenhum lugar sozinho, eternamente a minha vida é ficar correndo atrás de relacionamento, é a faceta dependente da codependência. Esses são os dois sinais que, se você olhar e falar, opa, senta, presta atenção, porque o tema é para você. Essa é a primeira coisa. Agora vamos responder a sua pergunta, que é, eu descobri que eu era codependente aos 17 anos, lendo um livro. E para mim foi avassalador. E por que que eu descobri? Porque eu queria saber por que que os meus relacionamentos não davam certo. Né? Eu cresci, minha mãe era assinante da revista Nova. Então, eu cresci vendo essas revistas que falavam desses temas para a mulher, sobre relacionamento. Então, isso foi me instigando, essa é a primeira coisa. A segunda, eu comecei a fazer terapia, eu tinha, acho que, 11. Então, né, a minha mãe era depressiva, então a minha mãe tinha um histórico de terapia. Eu ia aonde ela fazia terapia, para esperar ela enquanto ela fazia terapia. Então, era uma criança naquele consultório. Eu lembro dele, assim, é uma coisa, assim, é uma inspiração para mim. Eu lembro, tinha embaixo um consultório de um psicanalista chamado Gilberto. Então, isso são memórias de uma criança. E ele tinha uma estante cheia de livros, assim, maravilhosos. E a terapeuta da minha mãe ficava em cima, chamava Maria Cristina, que se tornou minha terapeuta também. Então, esse universo da terapia era a minha realidade. Quando a minha mãe tinha crise, eu conversava com a psicóloga. Eu subia a rua, no orelhão, ligava para a psicóloga e falava, a minha mãe está em crise. Ela não foi trabalhar. Eu ligava para a fábrica, né? Tipo, que ela trabalhava na fábrica, pedia para chamar alguém que eu conhecia e falava, olha, minha mãe não vai, porque ela não está bem, não sei o quê. Então, essa é a realidade de uma codependente. Né? Eu não sabia isso. Não sabia que tudo isso era codependência. Então, mais um traço é a criança que precisa se tornar adulto por causa de uma condição da sua família. Às vezes é um pai alcoólatra. Então, eu já ouvi tantos depoimentos de pacientes que diziam, quem ia buscar meu pai no bar era eu. Quem ficava com a minha mãe para o meu pai não ser violento era eu. Quem buscava ajuda quando meu pai era violento era eu. Então, são crianças que precisam lidar com problemas de adulto. E isso é a codependência. A pessoa se torna adulto para resolver, para salvar as pessoas que ela ama. Então, eu já vivi essa realidade da codependência criança, mas não sabia que isso era codependência. E aí, obviamente, isso foi se manifestar na adolescente, nas suas escolhas afetivas. E eu queria entender sobre isso, né? E aí eu comecei a ler. E aí, assim, eu cheguei num livro e descobri a codependência, que era um tema que, se imagina, se hoje ainda é algo que as pessoas não entendem direito, imagina, quando eu tinha 17 anos, né? Ninguém sabia o que era codependência, mas eu cheguei num livro, eu lia muito, eu cheguei num livro, e o nome do livro era Mulheres que Amam Demais. Então, por isso eu cheguei no livro, porque se fosse codependência, eu não ia ler, né? Quem que vai ler? Ninguém é codependente, não é verdade? Mas quando eu li lá, Mulheres que Amam Demais, eu falei, eu acho que isso aqui sou eu. Eu acho que eu amo demais, assim, tipo, me atraiu. E aí eu comecei a ler e me deparei com uma realidade avassaladora, porque o livro não falava sobre adolescente que fica fazendo demais nos seus relacionamentos, falava da filha do alcoólatra. E eu falei, eu sou filha de alcoólatra, sabe? Então eu comecei a entrar num buraco assim de descobrir, essa sou eu sou a filha do alcoólatra. E então, quer dizer que a filha do alcoólatra é essa pessoa que busca salvar todo mundo? Quer dizer que eu estou buscando salvar minha mãe com depressão? Quer dizer que eu estou buscando salvar o meu pai, que é alcoólatra, que eu nem conheço?
Então, eu caí num buraco, assim, ó. Ah, meu Deus! Ali eu descobri, olha, o buraco, você quer saber por quê que as suas paquerinhas, né? As suas investidas de relacionamento com 17 anos não dão certo? Você descobriu a codependência. Foi assim. Quando você fala assim, né, que muitos escritores, eles falam que todo mundo é codependente em algum grau, quando que a gente pode, então, olhar, por exemplo, no seu caso, você foi olhar ali, adolescente, né, quase fazendo 18 anos, olhar e falar, bom, tem os paquerinhas, tem alguma coisa que não está muito certa. Esse traço da sobrecarga, que é esse que você falou primeiro, mais os outros dois, são as primeiras coisas que as pessoas podem identificar para começar a puxar um fio de estranheza do seu comportamento, mas o que faz dele a pessoa poder entender que ela é codependente é isso ser crônico, então, isso se estender ao longo da vida, ou, de repente, você fala assim, não, as minhas relações, de uma maneira geral, são normais, mas nessa daqui, especificamente, eu encontro isso, eu encontro o desequilíbrio, eu encontro a minha preocupação exacerbada, eu estou sempre querendo fazer pelo outro. Se eu encontro isso numa relação específica, também tem esse fio de acender uma luz, de entender que pode ser codependência? Sim, por quê? Porque, às vezes, a codependência, como qualquer outro transtorno, ele também depende do ambiente. Né? O ambiente pode aflorar, ou seja, uma pessoa pode ter uma vida tranquila, ter uns relacionamentos tranquilos, de repente ela começa a se relacionar com uma pessoa que tem um traço e que aquilo desperta um mal, que daí quando você vai estudar o histórico, você vai descobrir que existia esse histórico. Por isso que essa pessoa, ao primeiro sinal de alerta, não fez nada. Por quê? Às vezes as mulheres falam, por que eu ignorei os sinais? Quando ela acorda e fala, gente, desde o começo estava ali. Por que eu não vi? Codependência. Só que essa codependência estava latente. No curso você fala sobre, falando sobre a simbiose, você diz, usando a fala de outra pessoa, né, que você explica no curso, que a simbiose ela é muda. Então, quando ela vai aparecer, quando alguma coisa acontece dentro da relação e, de repente, os sintomas emergem. Então, enquanto não, aquilo vai ficando mudo. Mas ela está ali. Ela está ali. Falando sobre a simbiose e dessa coisa da... Deixa eu comentar uma coisa aí que eu acho que vai ajudar. Existem muitos relacionamentos que são relacionamentos codependentes e que as pessoas são felizes obrigadas dentro daquele modelo. Você pode olhar e pode falar, gente, mas isso daí é um relacionamento de codependência completa. Mas está ótimo para eles, funciona. Sabe? E as pessoas, às vezes, não identificam. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que um relacionamento codependente é um relacionamento onde só uma pessoa existe. Só uma pessoa existe. Então, às vezes, você vê as pessoas vivendo no universo religioso, isso é muito comum, e as pessoas, por causa, inclusive, o codependente, ele precisa muito validar uma identidade, ele tem uma coisa de culpa muito forte, então ele se sente um alívio, uma inocência quando ele se submete, quando ele paga preço, sabe? E quando isso está debaixo do aval da religião, então o codependente, ele está ótimo, ele está completamente anulado, mas ele está ótimo. Não tenho problema nenhum, imagina, porque esse é o modelo. É o que eu preciso seguir, né? Bem para continuar. Exatamente. Então, você vai ver aquele casal onde só um existe, sabe? E pronto, a vida gira em torno daquela pessoa e os dois estão em comum acordo. Isso pode ser profissional, isso pode ser em termos de lazer, por exemplo. Quantas mulheres, isso é mais comum nas mulheres, né? Elas absorvem, um exemplo disso bem evidente, o homem gosta de andar de motocicleta.
isso é um caso real, estou trazendo um caso de terapia aqui. Então, a pessoa que nunca na vida se interessou por isso, vai ter que modelar todo o seu guarda-roupa. Então, eu acompanhei uma mulher vivendo essa realidade, porque você não pode mais usar sandália de salto, você não usa mais sandália, você não usa mais vestido, você não usa mais nada, você só usa bota, calça de couro, calça jeans, né? O seu cabelo não tem mais porque o capacete, então você tem que arranjar um jeito, um penteado, para que você possa arrumar o cabelo de forma que com o capacete, entendeu? Então, junto com isso vem as músicas, junto com isso vem todos os finais de semana, porque afinal ele é da clube do motociclista, não sei o quê. E eles, então o que faz no final de semana? Lógico que faz essas coisas. Então essa mulher, ela faz o quê? Ela abandona tudo que ela é, tudo que ela gosta de fazer, para se adequar à vida daquele homem em troca de ter um relacionamento. E enquanto, teoricamente, ela está na conquista desse relacionamento, ela está super feliz. Nossa, foi ótimo esse final de semana, a gente foi na serra do não sei na onde. E por quê? Porque ela está encantada com... Mas se você perguntar, mas e a sua vida? E aquilo que você gosta? E as suas músicas? É isso que eu ia falar. Você já não sabe mais o que você gosta, o que você quer, tudo vira o universo da outra pessoa. Mas isso aqui é o conto de fada, entende? Que eu tô querendo trazer para um lado para dizer assim, olha, codependência é um negócio muito grave e que muita gente chama de conto de fadas, porque enquanto eu estou vivendo aquilo que é bacana, porque senão as pessoas pensam, não, isso daí é só ruim quando o homem é viciado, quando o homem é alcoólatra, quando o homem é... Sabe, quando ele é adúltero, é o extremo do negativo. Então, só isso é codependência. Não, esse outro lado também é codependência. E tem muita gente que vive assim e tá ótimo, sabe? Toda a família em volta do esporte daquela pessoa. Então, aquela pessoa pratica aquele esporte. Então, todo o tempo livre é para que se possa praticar aquele esporte. Tudo isso é codependência. É muito impressionante, né? Porque quando você lançou o curso e a gente, todos nós, né, os mais próximos, tudo, a terapia, a equipe do terapia, a gente prontamente começou a identificar claramente os lugares onde a gente era codependente. E aí entra uma dúvida, assim, que toda vez que a gente fala de codependência, essa dúvida surge, que eu posso ser dependente e codependente ao mesmo tempo? Pode. Cada relacionamento pode despertar uma faceta da gente. É claro que quando você se aprofunda, você vai falar, preponderantemente, eu atuo mais numa faceta. Mas... Vou me adequando. Um relacionamento pode manifestar mais um lado ou mais o outro lado. Que, na verdade, quer dizer, eu não consigo ser um ser humano inteiro dentro de um relacionamento. Existem várias linhas, hoje a gente vive nesse momento, né? Eu ia falar era, mas é um momento, na verdade. Esse momento do digital, onde todo mundo é especialista, né? Eu converso muito com alunas que se identificam como codependentes, que fazem os meus cursos e daí que querem lançar o seu próprio método com relação à codependência. Isso é muito a doença do digital, né? As pessoas acreditarem que elas podem desenvolver algo ali dentro, né? Sendo que, na verdade, a grande questão é algo que você faz e então você vem ali e você é um especialista antes de existir o digital. E aí você se mostra no digital como sendo um especialista daquilo, né? É ali que existe raiz, pelo menos na minha humilde opinião. Claro que tem um monte de gente que propõe o contrário. E aí, o que eu acho ruim disso? Dentro desse monte de métodos, né? Porque hoje todo mundo é especialista em algum determinado método que desenvolveu. Cada um desses métodos, ou desses assuntos, ou dessas facetas, são assuntos relacionados à codependência, mas as pessoas não sabem.
Então, às vezes, elas estão tratando um aspecto, um exemplo, relação com a comida. É uma relação desajustada com a comida. É um traço da codependência. Por quê? Porque o codependente é um desnutrido. Então, ele pode manifestar isso na sua relação com a comida, não comendo ou comendo demais. Então, a questão, todo codependente é um desnutrido. A gente tem que saber isso. Eu sou um desnutrido. Como que eu lido com essa desnutrição? Porque no processo de recuperação eu vou ter que assumir responsabilidade pela minha própria nutrição. E o codependente, ou ele vai se comprometer em nutrir o outro, e muitas vezes faz isso sendo um profissional. Parênteses, eu recebi uma mensagem maravilhosa de uma aluna, contando, né, que ela era isso, aquilo no digital, e que ela finalmente tinha entendido porque tinha acabado o casamento dela. E ela entendeu que ela queria cuidar de todo mundo no digital, mas que ela não cuidava da própria família. Daí ela falou, e aí, Dani, eu acordei pela primeira vez às 5 horas da manhã, porque o meu filho sai às 5h30, e fiz um café da manhã para ele e pedi perdão para ele por todos os cafés da manhã que eu nunca havia feito. Não é de chorar? Não é de chorar? Mas por quê? Porque ela estava refém da codependência, desesperada em cuidar de todo mundo que ela nem conhece. Então, tinha destruído o próprio casamento. Quando o marido falou, olha, não dá, porque você não está aqui, né? Ela não conseguiu nem ouvir, como tantas mulheres não conseguem ouvir. Então, nutrição é um pilar da codependência, que se manifesta de N formas. O codependente ativo é o ocupado a nutrir o mundo. Então, ele quer nutrir todo mundo de fora para validar a própria identidade. Tem raiva daqueles que cobram ao seu redor, daquela criança gritando, daquela casa, eu não quero cozinhar, porque eu estou trabalhando, sabe? Uma ira do quê? Eu não fui nutrida porque eu sou obrigada a nutrir vocês. A falta. Né? Ou a codependência na faceta dependente, que é porque ninguém me nutre, porque ninguém faz para mim, porque você não cuida de, você não me ouve, e aí essa dependência vem sempre para quem eu espero que tem que ir. Você não é meu marido? Você tem que me nutrir. Então, nutrição é um pilar. Outro pilar, que daí tem uma gama de especialistas, o burnout. O burnout. Por quê? Porque a codependência é esse lugar do eu não respeito os meus limites físicos, porque eu preciso desesperadamente validar uma identidade através daquilo que eu faço, porque eu não sustento aquilo que eu sou. Então, aí a gente tem aquele monte de especialistas vendendo descanso, burnout, isso, aquilo. Mas só que o problema, qual que é a raiz disso daqui? Porque uma pessoa não vai conseguir parar e sustentar uma identidade se ela não vencer a codependência. Assim como a pessoa não vai conseguir finalmente ter uma relação equilibrada com a comida se ela não chegar na raiz dessa desnutrição. Então, sim, ela pode fazer dieta, ela pode fazer 700 mil coisas, vai funcionar por um tempo, mas se ela não tratar a raiz, não vai funcionar. Da mesma maneira, relacionamento, que é outra vertente. Não, porque eu vou ensinar, porque você tem que ser assim, porque o homem age assim, porque a mulher age assim, porque a mulher é alfa, o homem é alfa, todos os nomes que se dá para tudo isso, para tratar o desequilíbrio das relações. Adianta, eu posso aprender, vai funcionar por um tempo, mas a raiz disso tem um nome, codependência. Entende? Então, a codependência, ela está na raiz de quase tudo que se a gente olhar, quase você pegar na internet, eu vendo isso, eu vendo aquilo, eu vendo isso, exatamente, são pseudo-soluções para a codependência, que as pessoas não compreendem quão abrangente é a codependência. Então, tem, por exemplo, 700 mil especialistas em narcisismo. Falar do narcisismo agora. Porque o narcisismo é outra polaridade. Então, todo mundo que se relaciona com um narcisista é um codependente. O codependente é a vítima perfeita do narcisista. Agora, qual que é o grande problema? Para de olhar para o narcisista.
Você fala uma frase que as pessoas, que eu achei sensacional, e ela meio que ficou assim, emblemática. Toda vez que a gente fala de codependência, você fala assim, que é isso que você falou. Pare de pesquisar sobre o narcisista. Aí é engraçado a gente ver os comentários das pessoas que é assim, mas se eu não pesquisar, eu não vou saber. Se eu não pesquisar, eu não vou ter como me defender dele, etc. Mas as pessoas não entendem que a questão está com elas e não com o outro. Não adianta você estudar o que o narcisista é, como ele age. Não adianta, não adianta. A questão é que você vai ter que entender. Você continua no mesmo lugar, olhando para o outro, porque essa é a grande questão. O codependente olha para o outro. E como é que eu venço a codependência? Eu preciso olhar para mim. Eu preciso conseguir olhar para mim. Porque, na verdade, a gente faz um caminho muito mais longo. Eu vou cuidar de você para daí te ensinar como cuidar de mim. Olha eu vou para depois. E aí, lógico que você vai ficar com raiva, porque não vai dar certo. Nunca. Não vai dar certo. E aí uma hora você vai explodir. Então não é só não olhar para o narcisista, a questão não é o outro. Quanto tempo a gente demora na terapia para conseguir entender que o assunto sou eu? Não é o meu pai, não é a minha mãe, não é o marido, não é o trabalho, não é não sei o quê. O assunto sou eu. E a questão é, que eu quero entender por quê. Sinceramente, pode te ajudar alguma coisa a entender por quê. Mas o ponto é, o que você vai fazer com isso agora? Quando eu consigo chegar nesse lugar de falar, essa aqui sou eu, e eu quero aprender a lidar com isso da maneira mais carinhosa possível, eu comecei a vencer a codependência. É tão maravilhoso esse assunto, eu fico muito empolgada. Porque eu falo que é uma coisa que a gente... É difícil, né, quando a gente se percebe assim, mas também é tão maravilhoso você perceber que você se vê. Acho que pela primeira vez você fala, eu sou isso. E por mais que aquilo que eu esteja vendo não seja legal, não seja tão maravilhoso, mas sou eu. Sou eu. E é a chance que eu tenho de conseguir viver transformação, viver cura e aí viver outras coisas nos meus relacionamentos, né? Você fala sobre a raiz, né? É para isso que a gente precisa olhar. E você explica que essa raiz, assim, primeira, vamos dizer assim, é a simbiose. E eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas o que é a simbiose, porque a gente ouve sobre simbiose em vários cursos, né? Ela está ali, sempre envolvida. Mas queria que você explicasse porque ela, para a codependência, ela é meio que a gênese, né? Ela é a gênese. Então, explicasse para as pessoas, será que eu estou... Eu vejo isso muito, a dúvida nas pessoas, será que eu ainda estou em simbiose? Como eu identifico se eu ainda estou, se eu não estou? A simbiose é com a minha mãe ainda? Eu posso ter simbiose com, como você usou como exemplo, o marido, o filho? E como isso se mostra, né? Para as pessoas poderem identificar. Tá, vamos lá. A simbiose não é a única gênese, tá? Porque um trauma pode ser o início da codependência, não necessariamente a simbiose. Mas é muito comum que seja a simbiose. E por isso que a gente diz que a codependência, ela é geracional. Por quê? Porque se eu sou codependente, eu vou me envolver com aquele bebê dentro da codependência. Naquele primeiro momento da simbiose, que é sadia. A gente tem um momento da simbiose, né? Agora, se eu amo esse bebê a partir da minha codependência, essa marca vai ficar. Então, por exemplo, eu dou um exemplo da minha casa. A Ananda é codependente e faz terapia. A Ananda acho que faz 5 anos que ela faz terapia. E ela faz, e ela me conta, e eu falo, filha, você sabe, o assunto é codependência, o assunto é codependência. E aí eu falo, olha a codependência, olha a codependência. A Jolie já não tem esse traço. Por quê? Porque quando eu gerei a Jolie, eu já estava num outro nível disso. Mas eu falo, às vezes eu falo, Jolie, olha, isso aqui é mínimo, mas isso aqui é codependência. O Israel fala, filho, isso aqui é codependência, cuidado. Mas a Jolie e o Israel, nossa, a Ananda não, a Ananda sofre
Porque ela foi gerada dentro dessa realidade. Imagina, eu tinha acabado de casar e eu já sabia. Esse é o grande ponto. A codependência, eu vou voltar na simbiose. A codependência, a gente estabelece determinadas coisas, eu entendi a codependência e batalhei uma guerra gigantesca para sair de relacionamentos disfuncionais para conseguir me casar dentro de um relacionamento que fosse funcional, que fosse sadia. Então, nossa, eu tinha vencido a guerra das guerras, tipo a guerra da minha vida. Eu tinha vencido porque eu me casei. Só que aconteceu depois que eu me casei? Eu adentrei um patamar desconhecido. E aí a sobrevivente veio e nossa, eu entrei na codependência no talo, mas não sabia porque eu não conhecia a codependência nessa faceta. Até então, eu só conhecia a codependência nessa tentativa de fazer um homem amar você. E eu fui até onde eu podia ir naquilo. E venci, achei que eu tinha vencido a guerra. Eu tinha vencido uma batalha. Mas demorou bastante tempo para eu descobrir isso. E nessas, eu gerei a Ananda. Entendeu? Então, a Ananda tá lá. Então, falou, o que eu posso fazer é pagar sua terapia, tá certo? Tá certo, porque eu não sabia, né? Então, eu converso isso com ela. Então, é nesse sentido que a simbiose é muito importante. Porque se uma mãe é codependente, naturalmente, ela vai se relacionar com essa criança dentro dessa codependência, desde o início. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, para a gente sair da simbiose, eu tenho que atingir um nível de nutrição. E por isso que a nutrição é um pilar tão importante da codependência. Porque a criança, quando ela está nutrida, ela vai. Ela vai. Sabe? Eu lembro a Ananda, quando ela... Primeira vez que o meu cunhado falou, eu vou passar aí para pegar a Ananda. Ela tinha 1 ano e pouco, eu já estava grávida da Jolie. Então, eu fiz a mochilinha dela, não sei o quê. Seu tio vai vir buscar. Chegou o elevador. Quando chegou o elevador, ela entrou no elevador, não olhou para trás. Entrou no elevador, apertou e foi. Eu fiquei parada assim, ó, segurando a porta, chorando, porque como que ela foi? A codependente. Como que ela foi? Sem mim. Foi para onde? Ela nem sofreu, ela nem falou, ai, mamãe. Não, nada. Ela foi, entendeu? Então, existe uma nutrição que a criança vai. Agora, quando eu não recebo essa nutrição, eu fico refém de um lugar que é o que eu preciso ser para completar o tanque, para eu poder ser o que eu sou mesmo. Então, é um lugar de aceitação. Vou voltar nessa história do seu cabelo, que você falou. Que você viveu hoje. Será que eu posso ir com o meu cabelo? São lugares que a gente visita porque a gente foi condicionado a o que eu preciso ser para pertencer, para ser aceito, para ser amado, para ser validado. Então, enquanto eu tenho isso, eu estou na simbiose, porque a minha identidade depende da validação da outra pessoa. Então, eu reproduzo essa relação simbiótica nas minhas outras relações. É quase como se eu falasse, olha, minha mãe só conseguiu completar até o 10%. Você pode completar meu tanque mais um pouquinho? E você pode completar meu tanque mais um pouquinho? Para eu poder simplesmente ser eu, assim, ó, cheia. Isso é a simbiose. Por isso que a gente reproduz isso nas outras relações. Em essência, a outra pessoa me diz quem eu sou. Se eu valho para ser amado ou não, porque me faltou essa nutrição inicial. Você falou sobre o trauma, né? Como uma outra possível causa da codependência, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque muitos aspectos que você ensina pra gente no curso, muitas pessoas têm vários, né? Tem o trauma, ainda está em simbiose, enfim, muitas coisas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa característica do trauma para aquele que é codependente a partir disso, né? Um exemplo clássico disso, terrível, é o abuso. Por quê? Porque o abuso, ele
Ele desconstrói a identidade. A pessoa, ela não consegue entender por que que aquilo aconteceu com ela. E para tentar ter um mínimo poder, que a verdade é, a essência do abuso, falando do abuso sexual, é que eu não consigo lidar com esse nível de impotência. Eu não consigo ficar nesse lugar de falar, eu sou completamente impotente. Uma pessoa pode vir e me violar nesse nível. Então, o que eu faço para suportar esse nível de desamparo? Eu penso que eu tenho algum poder nessa situação. Que poder? A culpa. Porque quando eu me torno culpado daquilo, quando eu penso o que em mim fez com que isso acontecesse, eu tenho uma mínima fantasia de algum poder, porque agora é só eu mudar, né? Que daí nunca mais eu vou estar exposto a esse nível de vulnerabilidade. Então, a culpa que existe no abuso é uma tentativa desesperada de eu ter uma mínima fantasia de poder. De que daí assim eu consigo me proteger. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que há uma desestruturação completa da identidade. E aí, por isso, essa pessoa entra nesse mecanismo de o que eu preciso ser para não acontecer nunca mais isso comigo. O que eu preciso ser para ser cuidada. O que eu preciso ser para ser protegida. Então, é a ideia de eu não tive, é a disfuncionalidade de que eu não tive o básico. Mesmo que isso aconteça quando a pessoa já é maior. Desestrutura a identidade. Assim como, por exemplo, uma coisa traumática, uma tragédia, sabe? Uma tragédia tipo 11 de setembro, sabe? Uma coisa, ou guerra, ou um assalto, ou um acidente. Isso desestrutura a identidade. A codependência é um transtorno de personalidade, de identidade. Então, eu não sei quem eu sou, e aí eu fico nessa dependência do outro para descobrir quem eu sou. Por isso, na questão, o trauma. Ou no caso, por exemplo, da estrutura familiar. Um exemplo. Numa família está tudo bem. Aí, de repente, nasce uma criança com algum nível forte de deficiência que desestrutura o funcionamento familiar. Então, aquela criança se torna o sol. Todo mundo adequa os horários, toda a vida da família existe de acordo com a necessidade daquela criança. Um exemplo disso a gente vê muito hoje nos reality shows, quando aparece alguém, sei lá, por exemplo, Casamento às Cegas. Daí vai aparecer, que eu assistia bastante, agora eu perdi a paciência, mas aí a pessoa vai contar quando ela tem um irmão especial, como ela chora. Eu vou contar uma coisa muito importante. A pessoa mais importante da minha vida é esse irmão. E aí vem aquele choro. E aí, quando vai aparecer a família, daí mostra o quanto a vida daquela pessoa gira em torno, porque se estabeleceu uma codependência. Porque para que eu possa... É uma culpa, né? Para que eu possa ser aceito na família, pela minha mãe e pelo meu pai, o meu irmão tem que ser a pessoa mais importante. Eu tenho que sacrificar a minha vida por esse irmão. E eu tenho muita raiva disso, mas então por isso eu tenho muita culpa da raiva que eu sinto. Então a identidade é toda distorcida e é por isso que a gente vê aquele choro quando a pessoa conta: meu irmão é a pessoa mais importante da minha vida e eu quero convidar meu irmão para ser o padrinho do meu casamento. E estou falando de casamento às cegas, que é sempre o mesmo padrão. Por quê? Codependência. Eu vou fazer uma pergunta aqui. No curso, você fez um workshop, né? Quando a gente foi trazer o curso, enfim. E você começa falando... É engraçado porque, na época, eu estava falando hoje, vindo para cá, ouvindo de novo, falando... Por que a gente não percebeu isso? A gente não ouviu, né? A gente não ouviu. Ela já está falando ali das coisas espirituais. E aí, e eu lembro que... Isso eu lembro claramente. No final, você falou uma frase assim, olha, pela medicina, né, enfim, seria... não tem cura, mas espiritualmente, o Senhor, ele pode todas as coisas, enfim. E qual que é a pergunta dentro disso?
no que a codependência ela pode atrapalhar a vida espiritual de uma pessoa, aproveitando o momento que a gente está vivendo agora, né, falando sobre oração, com o subirão, como águias, no que ela pode impedir, né, a pessoa de chegar no lugar espiritual? A codependência, ela pode vestir uma roupa da religião, né? Então, ela vira o ativismo. Por exemplo, a gente vê quantos jovens a gente vê que estão afastados da igreja, assim, falando agora de uma outra geração, porque os pais, eles priorizaram sempre a igreja. Quantas pessoas ficam doentes porque entram num ativismo? Então, elas acreditam que Deus espera delas esse ativismo, por exemplo, na igreja. Ou elas formatam o ministério na própria codependência. E não, porque é meu ministério, é meu ministério, é meu ministério. Nós tivemos muito esse cuidado de falar, não, porque a gente também foi desse jeito, né? A gente também começou desse jeito, achando que, não, quando você é pastor, você tem que viver para as outras pessoas. E existe essa cobrança. E a gente chegou uma hora e falou, tá bom, né? Tá bom. Então, a gente não tinha sábado, porque sábado era sempre casamento, e a gente morava longe, então a gente tinha que sair 2 horas da tarde, para o casamento que era 7, sim, porque era sempre longe, porque o povo era pobre, né? Então, todo mundo tinha aqueles lugares lá no fim do mundo para poder chegar no casamento, as crianças tudo com fome. E a gente falava para as crianças, hoje tem casamento. Não, mas vai ser tão legal, vai estar, sabe quem vai estar lá? E as crianças com fome, com sono, com isso, com aquilo. E a gente fazendo casamento de gente que só falava mal da gente, entendeu? E assim foram anos. No sábado era isso, e no domingo, depois que a gente fazia a igreja e tudo mais, a gente ainda ia almoçar, porque tinha que visitar os irmãos, porque que tipo de pastor não visita os irmãos, não é mesmo? Então, a gente tinha que visitar os irmãos. Isso é até conversa, piada na minha casa. Você fala, e aquele macarrão que não sei... Mãe, por que você fazia isso com a gente, mãe? Porque a gente se enfiava em cada lugar. O que era isso? Codependência. Por quê? Porque a gente achava que tudo que a gente passava, inclusive de dificuldade, era porque a gente tinha que ser mais, a gente tinha que fazer mais. Então, imagina, pensa, graças a Deus que um dia eu parei e falei, isso é codependência. A gente não, a gente não vai no aniversário de ninguém, a gente não é obrigado a ir no aniversário de ninguém, a gente não vai fazer casamento de todo mundo a hora que todo mundo quiser. Não, a prioridade é a nossa família. E aí a gente formatou toda a igreja, ensinou todos os pastores, para com o ativismo. A prioridade é família, igreja não é clube. E para tirar a codependência, porque tudo isso é codependência. E a pessoa fica culpada se ela não participa de tudo isso. Então, aquilo vai sendo formatado, cada um de acordo com o seu problema. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa na minha família, um irmão que é drogado, meu chamado é ir atrás dos drogados. Será que é o seu chamado ou será que isso daí é codependência? Eu não estou dizendo que não é, mas eu estou dizendo que a gente tem que olhar, né, e ver, será? Principalmente quando não é frutífero, entende? Porque daí eu olho e falo, você está a vida inteira aí fazendo isso, e não tem fruto, isso aí é codependência, não é ministério. Mas as pessoas não discernem isso. Então, a codependência misturada com a religião, não com a espiritualidade, com a religião, ela é uma bomba atômica para destruir a pessoa. E aí ela vai ficar doente, vai ter infarto, vai acabar o casamento, os filhos vão se desviar, e tudo isso é o inimigo. Mas o inimigo tem um sobrenome, codependência. É claro que isso é usado, né? Mas sim. Por quê? Porque não trabalha uma coisa que eu bato tanto nessa tecla, que é curar a alma. Eu ia falar isso. Nesse ponto, mais especificamente do nosso relacionamento com Deus. Esses dias você falou sobre meritocracia. Isso tem relação com a codependência? Tem, porque daí eu acho que é isso que Deus espera de mim, né?
projeto essa expectativa que a minha mãe esperava que eu fosse adulta e fizesse tudo para todo mundo, eu acho que Deus também espera isso. Ou se o meu pai é severo e eu não podia confiar nele, Deus também é severo e pode me punir a qualquer momento. Eu projeto essa disfuncionalidade, então tem uma dificuldade muito maior de descobrir o que é ser cuidada, do que é ser amada. Porque qual que é o grande ponto para o codependente? Quando você fala para ele, para. Mas o que eu tenho que fazer? Para. Falando agora da fé. Se aquieta em Deus. Não consegue se aquietar em Deus, porque não consegue parar. Não consegue parar. Assim como o dependente não consegue fazer por si. Vai, faz. Ah, mas é que eu não consigo. Faz. Dá o passo. Usa a sua fé para dar esse passo. No caso do dependente, né? E no codependente para. Por isso que é tão, quando você falou agora, né? Cura a alma, né? Porque essa identidade toda que você está falando, que foi formada nisso tudo, né? Enfim, toda essa disfuncionalidade, acaba impedindo que a sua identidade espiritual, sua identidade em Deus, se manifeste. E às vezes a gente está aqui tentando abrir uma porta que não abre de forma alguma e a gente não consegue entender que é porque existem ainda questões da alma que precisam ser trabalhadas. E às vezes a gente entra na igreja e aquilo vira o espiritual é tudo e você esquece uma parte. Quer dizer, ainda assim, o desequilíbrio, a codependência presente ali, porque você continua esquecendo de você, esquecendo de conhecer a sua verdadeira identidade. Eu vou contar eu estudo alguns grandes nomes da fé, né? Estudo um pouco a história dessas pessoas. E uma das pessoas que eu estudei se chama Kathryn Kuhlman, que é só a mulher que mais foi cheia do Espírito Santo que existe. Não existe outra mulher que tenha sido mais cheia do Espírito Santo do que Kathryn Kuhlman. E ela, a história, então eu fui estudar a história dela, né? E ela tinha um relacionamento difícil com a mãe. A mãe era uma pessoa fria, não era carinhosa. Ela fala, minha mãe nunca me elogiou, nunca me validou de forma alguma. E ela era completamente apaixonada pelo pai. Então, ali a gente tem um complexo de Édipo ali bem forte. E ela era de uma igreja, se eu não me engano, presbiteriana, não sei, mas uma bem assim fria, que ninguém sabia sobre batismo no Espírito Santo. E ela conta que ela, acho que aos 14 anos, ela tem uma experiência com o Espírito Santo na igreja. E ela começa a chorar de arrependimento. O Espírito vem e ela aceita Jesus, mas ela tinha crescido na igreja e ninguém nem sabia que isso existia. E aí ela vai numa jornada bem longa assim de vida, acaba tendo que sair da casa dos pais porque ela tinha um relacionamento difícil com os pais. E ela começa meio que na época de cruzadas, porque era nessa época, né, 1940. As cruzadas, e ela começa nesses investimentos de cruzadas e tudo mais. E ela era uma dessas pessoas assim, quando ela chegava, as pessoas eram curadas. Ela não impunha a mão sobre as pessoas para que aquelas pessoas fossem curadas. Por quê? Porque ela estava na presença do Espírito Santo. Tem uma história muito legal dela, que ela vai fazer uma conferência, quando o ministério dela explode e ela começa a viajar, ela vai fazer uma conferência num hotel. Então, um hotel que não tinha nada a ver, assim, não era numa igreja, não era nada, era um hotel. E ela fez lá a conferência no hotel. Quando terminou a conferência, a multidão que ia para os negócios dela era tipo 10 mil pessoas. E aí, quando ela vai sair dessa conferência, ela é levada pela cozinha do hotel, porque ela não tinha por onde tirar ela. Então, ela é levada pela cozinha. Era um hotel chique, então tinham lá os cozinheiros com aqueles chapéus brancos, né? E aí, vai a equipe dela para tentar tirar ela da multidão passando pela cozinha. Quando ela entra na cozinha, as pessoas começam a chorar. Era esse nível que ela era, estou até com vontade de chorar, que ela era cheia do Espírito Santo. Então, ela não estava pregando, aquelas pessoas não sabiam quem era Kathryn Kuhlman. Mas quando ela passou,
aquelas pessoas começaram a chorar, porque ela era cheia do Espírito. Então, o que ela era usada por Deus era um negócio assim, ó, para você ter uma ideia, quando ela morreu, ela escreveu no diário, amanhã eu vou morrer, acho que, se eu não me engano, 1h13, eu não lembro. 1h13, e eu só quero no meu velório rosas. E quando ela morreu, o hospital inteiro cheirava rosas. Ok, agora o que aconteceu com ela? Ela, num determinado momento da sua vida, conheceu um evangelista. E eles se apaixonaram. E ela falou, meu Deus, só que ele era casado. Ele era casado e tinha 2 filhos. E ele decidiu se separar, se divorciar naquela época, para se casar com ela. E todo mundo que estava, que apoiava o ministério dela, falou, isso não é de Deus. Então, ela perdeu todo o apoio dela, perdeu tudo que ela tinha construído por causa da codependência e por causa de um complexo de Édipo não elaborado. E ela se casa com esse homem e perde absolutamente tudo para se casar com o pai e para tirar o pai da mãe. Então, ela tirou um homem da sua esposa e dos seus filhos, porque ela não tinha elaborado o complexo de Édipo. E ela ficou casada com esse homem 2 anos, apagada. E aí virou o ministério dele. E ela ficava sentada. E as pessoas que ao redor dela se espantavam porque ela era muito ousada, ela tinha uma personalidade muito forte, muito inovadora para a época, porque imagina, não existia mulher na frente do ministério, entende? E ela, e ninguém se abria, só que por que todo mundo ouvia ela? Porque ela não carregava bandeira de igreja nenhuma, nem de religião nenhuma, ela era o Espírito Santo, e as pessoas eram curadas. Então, só que ela era muito ousada, ela falava muito bem. E aí, opa, bati aqui. E quando ela conheceu esse homem, ela se apagou. E as pessoas dizem que ela, quando se dirigia a ele, só chamava ele de Senhor. Ou seja, a codependência. E aí, um belo dia, e ela passa, tipo, 2 anos apaixonada por esse homem e chorando. E aí, um belo dia, ela fala, eu preciso ir embora. E aí ela vai no trem, né? E ela fala para ele, eu não vou voltar mais, porque eu escolhi o Senhor. E aí ela se divorcia dele e começa o ministério de novo. Então, quando você vê os vídeos dela, que são muito antigos, ela fala, você sabe qual é o preço? Vai te custar tudo. Porque ela deixou na compreensão dela o grande amor da vida dela. Mas será que isso era amor? Por quê? Porque na época não tinha, né? Assim, a igreja não... Então pensa, a mulher mais usada por Deus, se ela tivesse feito terapia, meu Deus! Se ela tivesse feito vencendo a codependência, ela teria um casamento extraordinário. Ela seria feliz, ela teria filhos. Se ela tivesse trabalhado, só feito psicanálise, se ela tivesse elaborado o complexo de Édipo, meu Deus, se ela tivesse tratado a codependência dela. Então, agora a questão é, Deus não usava ela? Lógico que usava. Usava antes e usava depois. O ministério dela é o mais lindo, mas ela foi feliz como mulher? Deus não queria, Deus exigiu que ela não fosse feliz como mulher? Não. Tudo isso é o quê? Codependência. Então, eu acho que essa história responde, né? Porque tudo depende de como a gente se posiciona. O quanto a gente quer amadurecer ou o quanto a gente não quer amadurecer. Outra pessoa, Billy Graham. Quantos dos seus filhos lidaram bem com o fato dele ser Billy Graham? Não foram todos, né? Não vou também estender a história aqui. Mas tudo isso é o quê? Os desequilíbrios emocionais que dão forma
que moldam as nossas escolhas. Vou falar uma coisa que não tem relação, mas tem relação com o que está acontecendo aqui. Mesmo para as pessoas que assistirem depois, elas vão entender que por isso também que é tão o que está acontecendo no Subirão como Águias é tão diferente, porque você tem ensinado mesmo aqueles que já conhecem a palavra, que vivem uma vida espiritual ali, a conhecerem a palavra. Conhecerem a palavra. Porque a verdade está ali. E se você está, como você diz, né, o seu espírito entrelaçado com o Espírito de Deus, estão juntos, você tem a palavra, é muito mais difícil, né, você entrar nesses lugares. E junto com a cura da alma, né? Que é o grande ponto aqui, no caso, por exemplo, que a gente às vezes não entende a palavra, agora trazendo um pouco para a questão espiritual, até para a gente poder falar dessa questão da alma. A Bíblia não é um livro de história. Então, ela não precisa se comprometer em dar dados científicos, porque não é essa a proposta. O que não significa que o que está ali não seja verdade. E que as descobertas arqueológicas, elas vão confirmando uma série de coisas e que aquilo, quando se fala, um dia para Deus é como 1000 anos, dá para a gente entender o Gênesis a partir de uma outra perspectiva, né? Então, o que está ali não é mentira, mas o foco não é a história. Então, quando você vai pegar uma história de 12.000 anos, e aí você fala, mas espera, como assim? Se, por exemplo, os judeus estão contando 5.000 anos. Então, entende o que eu quero dizer? Por quê? Porque a proposta da Bíblia não é ser um livro de história. Então, qual que é o grande ponto? A gente teve lá a história da moça na campanha que a gente está falando aqui, falando de Ratanabá, que é uma cidade na Amazônia que está se descobrindo crânios, por exemplo, de Anunnakis lá. Então, o Brasil vai entrar para a história de uma maneira, porque tudo está lá. A história de Ratanabá é uma história sensacional. Só que muita gente olha, às vezes, e quer questionar as questões bíblicas sobre Adão, sobre Eva e tudo mais, por causa dessas informações. Qual que é o grande ponto? O grande ponto é que esse não é o ponto. Por quê? Porque a Bíblia, ela existe para que o seu espírito saiba o que precisa saber. A Bíblia é um livro para o espírito, não é um livro para a história. Da mesma maneira que, sim, existem inúmeros versículos ali que podem nos ajudar a compreender coisas profundas sobre a alma. Mas a Bíblia é um livro para a alma? Não. A Bíblia é um livro para o espírito. A Bíblia tem uma série de ensinamentos extraordinários sobre finanças. Maravilhoso. Só que aquilo ali basta para você saber ser um bom administrador? Não. Não. Você precisa aprender a ser um bom administrador. Somente aquilo que você sabe ali da Bíblia vai te garantir que você atinja o ápice da sua vida financeira? Não, porque você precisa aprender a equilibrar o que você gasta com o que você ganha. E a Bíblia ela não se estende sobre isso. Por quê? Porque tudo que ela fala sobre o espírito. Se você vai estudar nutrição, você vai falar, a Bíblia tem várias coisas importantes sobre nutrição. Tem, inclusive, nutricionistas que trazem essa vertente bíblica. Mas a Bíblia é um livro sobre nutrição? Não! A Bíblia é um livro para o espírito. Então, o que eu estou querendo bater aqui? Que assim, você pode, como Kathleen Kuhlman, você pode se tornar, por exemplo, a pessoa mais viveu algo no espírito. Mas e na alma? Bom, ela não quis olhar para isso. Ela não priorizou isso. Será que o espírito não falou com ela? Eu duvido. Só que ela não ouviu. Será que Deus não tinha um marido bacana para ela? Será que Deus não tinha filhos para ela? Eu duvido.
Mas por quê? A obstinação, a prevalência daquilo que está na alma empurrou ela por um caminho. O Senhor, pelo seu amor, a resgatou desse caminho. Só que ela daí só viveu isso. Esse era o plano de Deus? Não acredito nisso. Mas por quê? Porque ela não olhou para a alma. Então, é por isso que eu estabeleço no terapia. Olha, cura da alma e despertar do espírito. Porque você não precisa sacrificar aquilo que você poderia viver como humano e as suas relações para você ter um ministério, para você ter uma vida e achar que isso é Deus que quer para você. Não. Vai olhar para as questões da sua alma, vai tratar as questões da sua alma. Você pode viver no espírito aqui, ó, mas você tem que viver sempre lá em cima. Você não pode parar, porque se você parar, você vai encontrar as questões da alma. E só que você pode sim parar e curar essas questões para viver bem, para ter relações sadias, sabe, para ser um ser humano divertido, para você conseguir ter um casamento bom, ter uma relação boa com seus filhos, ter bons amigos, viver uma vida boa. E você fala do casamento, é tão interessante porque as relações todas são afetadas. Quando você cura a alma, naturalmente as suas relações elas vão ser transformadas. Mas em relação ao casamento, você curando a alma, você cura o seu casamento, tem chance de curar aquele casamento, mas falando pelo lado espiritual, você ensina a gente sobre isso. O casamento é a coisa mais importante para o Senhor. É o casamento. Então, que coisa engraçada, né? Como as duas coisas, elas se complementam, né? Elas coexistem ali, né? E a gente está falando aqui de infância, de simbiose, de identidade, tudo isso falando de codependência. E agora a gente ficou um bom tempo aqui falando das coisas espirituais, né? Relacionadas à codependência, que também é bem importante. Para quem só vive a religião, né, também poder entender, e para quem acha que agora só as coisas do espírito são importantes, não precisa olhar para cá, para a alma. Agora fechamos o tema espiritual, quero trazer um outro tema, profissional. Por quê? Porque o valor do meu trabalho, do meu produto, depende de eu tratar codependência. É um outro olhar, né? Onde é que eu consigo chegar num lugar e falar, ó, isso aqui é o meu preço, esse aqui é o preço da minha sessão como terapeuta, esse aqui é o preço do meu curso, eu não vou ficar nesse trabalho, eu tenho certeza que vai se abrir uma porta de emprego melhor para mim. Aonde isso daí, aonde nasce isso dentro de mim? Na codependência. Por quê? Por causa do meu valor. O valor que eu recebo do meu trabalho está intrinsecamente vinculado ao valor da minha identidade. E o codependente, ele foi formatado entendendo que ele precisa fazer mais. Ele precisa fazer muito, ele não descansa nunca. Então, isso, vindo agora para o profissional, nunca tá bom o quanto eu tenho que fazer. Se acontece alguma coisa, eu já entro na culpa desesperada que sou eu que tenho que fazer mais, eu que não estou entregando, eu que não estou isso, eu que não estou aquilo. Sempre eu vou olhar para a situação como um reflexo do que eu não estou fazendo o suficiente. Então, eu não vou conseguir ser assertivo nas minhas relações, eu não vou conseguir colocar preço. Como é difícil profissional cabeleireiro, qualquer profissional autônomo falar, esse aqui é o meu preço. E aí, geralmente, a terapeuta, por exemplo, aquele povo vai falar, mas subiu, e você tem que sustentar. Porque daí, quando eu sustento, vem a nova leva de pessoas que estão equivalentes a essa pessoa que eu estou sustentando. Então, eu começo com um cliente que não paga. Por quê? Codependência. Eu estou trabalhando pelo ganho secundário. Não sei o que acontece, meus pacientes não me pagam. Fora aquelas pessoas que trabalham e dizem, não, mas eu não me importo com dinheiro, não importa, né? O dinheiro não é importante. Codependência. É muito profundo isso, porque não é
é bem comum a gente ver as pessoas... Uma vez você fez até uma live sobre isso. As pessoas falando, eu não consigo cobrar. Olha, eu faço muito, 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 mas as pessoas não me pagam, as pessoas não me reconhecem. Outra coisa que as pessoas falam muito é, eu faço isso, eu faço live, eu faço não sei o quê, mas as pessoas não vêm, as pessoas não aparecem e tudo mais. Só que é engraçado, a gente nunca... o primeiro ponto que aparece é isso que você está falando, que é a culpa. Só que aí a gente fica nisso. Porque a gente trabalha muito isso no curso, né? O codependente é dominado por uma determinada emoção. Um combo, né? Que eu falo ali. Ou um saquinho com as balinhas, né? Que eu falo no curso. Algumas pessoas são dominadas pelo medo. Outras são dominadas pela culpa. Outras são dominadas pela raiva, por exemplo. Então, e tudo isso é uma base de codependência. Eu preciso entender qual que é o meu, né? Tem que ser só um? Não. Às vezes você tem um combo mais forte. O meu, sei lá, o meu é culpa e medo, o meu é culpa e raiva, o meu é medo e raiva. O que é? Mas essa predominância que é o efeito da minha própria história. Porque, no fundo, por exemplo, voltando à pessoa que tem que se adequar, por exemplo, a um pai alcoólatra, tem que se adequar a um irmão deficiente. Tem muita raiva ali, mas não pode, né? Que feio você sentir raiva. Não pode. Então, essa raiva fica guardada, mas ela tá lá. E aí, lá na vida adulta, qualquer coisinha, aquela raiva me inunda. Ela tá ali, né? Ela tá ali. Eu conto muito isso em vários momentos, eu sentia muita raiva do meu marido. Era uma raiva ancestral, óbvio, todas as mulheres da minha família, mas era uma raiva que eu sentia muito grande do meu pai. Eu não conhecia, e que eu falava, cadê você que me deixou com esse abacaxi, que é a minha mãe deprimida, para eu cuidar? Uma mãe que nada do que eu faço está bom, nunca. Nada é suficiente, nunca. Então, era uma raiva louca do meu pai, que aparecia onde? No meu marido. Porque eu estava viciada em ser essa fazedora, mas eu achava que eu era essa fazedora porque ele não fazia. Então, eu tinha que ser a fazedora, porque ele não fazia. Entendeu? Ele já me conheceu nesse nível de loucura, mas era... Inclusive, você já está assim há muitos anos, eu já, querida. Né, desde que eu me conheço por gente, eu estou aqui, ó. Mas agora é tudo culpa dele. Mas de quem era essa raiva? Era do meu pai. Por quê? Porque cadê você que não me protegeu de ter que dar conta da minha mãe? Eu não tenho condição de dar conta da minha mãe. Essa era a raiva. Mas ela aparecia na relação com o meu marido. Uma raiva que eu não podia sentir, né? Uma criança pode sentir raiva da mãe não cuidar dela e dela ter que cuidar da mãe? Não. Como é que elabora isso, Não né? tem como elaborar. Então, isso aqui fica guardado lá no fundo, mas aparece embaixo de todas as relações. Por quê? Codependência é um transtorno de personalidade, de quem você se torna por conta dessa estrutura. Para algumas pessoas é medo. Por quê? Porque o pai chegava, porque tinha gritaria, porque se escondia. E aquele medo vai ficando camada. E aí na vida adulta, medo. A codependência assim, ó, quando a gente... Para as pessoas identificarem, né? Esses discursos que a gente vê que nem você falou agora, olha, eu tinha raiva do meu pai, mas eu estava... Para onde que eu jogava? Para o meu marido. Uhum. Então, é interessante para as pessoas irem identificando que os discursos que elas fazem para os outros, né, para o trabalho, para a amizade, para o relacionamento, enfim, para o marido, enfim, filhos, vem com a mesma roupagem, meio que um copia e cola para eles, e que muitas vezes eles não têm nada a ver com isso, né? Na maioria das vezes não tem nada a ver com isso. E a gente começa a reproduzir. Quando a gente para um pouco, a gente fala, mas eu acho que não é de você que eu estou falando. Eu acho que eu estou falando de alguma coisa que faltou aí. E sempre nessa coisa, né? Ou a falta, o medo, a culpa. Muitas mulheres falam da solidão, que você fala... Mas eu me sinto sozinha. Mas
como? Não está aqui? A sua família não está aqui? As coisas não estão aqui? Mas é aquela bagagem que você carrega. Por isso, no curso, existem os passos, e a gente vai voltando e vai tratando esses aspectos. A gente falou disso, eu lembrei de uma coisa que eu acho que foi uma das vezes que eu mais feri meu marido na vida. Eu estava grávida da Nanda, então, ó, porque a Nanda tem essas questões. E eu fui fazer um congresso, fui num congresso de psicologia. Então, pensa, ele me levou, me buscou, e eu fui lá com aquele barrigão, muito psicóloga no congresso de psicologia. Só que aconteceu o que ali? O tema me levou a visitar aquelas vulnerabilidades dentro de mim, porque quando a gente faz, é terrível. Eu falo isso para os meus alunos, gente, ó, eu sei que você vai sair desse workshop aqui dilacerado, porque você está vendo, e aí você vai precisar lidar com essas questões, né? Só que nesse que eu fui, não falaram isso pra gente, porque geralmente não se fala isso, né, para o profissional. Olha, você vai lidar primeiro com que isso atua em você, para depois você lidar. Fica todo mundo com cara de que não, nós somos todos psicólogos, isso aqui só interessa para a gente poder tratar os nossos pacientes, né? Então, eu estava dentro desse lugar, só que o que aconteceu? Toda a minha vulnerabilidade veio à tona, eu com aquela barriga. E aí ele foi me buscar, e aí, como é que foi? E eu entrei, um monstro dentro do carro. Eu era a ira em pessoa aqui, ó. Porque eu não conseguia falar assim, ó. Olha, aconteceu um monte de coisa dentro de mim. Eu não conseguia. Aquela vulnerabilidade veio. Aí eu não conseguia lidar com a vulnerabilidade nem com a dor. E aí o que cobre a dor? A raiva. E aí eu entrei, superior, obviamente, no carro, nada. Aí fomos para casa e ele, tipo, e aí, o que está acontecendo, né? Não sei o quê. E aí eu já comecei a trazer os assuntos. E aí chegou uma hora, eu concluí e falei, sabe o que acontece? Você não tem condição de cuidar de mim. Entende? Como é que eu consegui arrematar com chave de ouro a cereja do bolo? Sabe? Porque daí virou o quê? Tudo culpa dele. Eu poderia simplesmente entrar no carro chorando e abraçar ele. E falar, olha, eu acessei um monte de coisa dentro de mim, eu não estou nem sabendo o que é. Me ajuda, por favor. Me ajuda, por favor. Mas eu virou... A conclusão da noite foi, seu incompetente, você não tem condição de cuidar de mim. Então, imagina, ele vê a esposa dele com barriga desse tamanho, falando para ele, você não tem condição de cuidar de mim. Porque eu queria ferir, né, o meu pai, na verdade. Eu estava naquela condição de desamparo, gerando uma criança. Sim, a gente tinha as questões da nossa vida. Sim, a gente ia perder o apartamento. Não é que não tinham essas questões, mas não foi isso. O que eu estava lidando? Com essa estrutura da codependência. E a Nanda estava ali. E a Nanda, na terapia, tem que lidar com a raiva que ela sente do pai quando ele atrasa. Porque ela foi gerada nessa água. Codependência. E nós, muitas vezes, temos esses sentimentos, como a Nanda trata na terapia, dos sentimentos em que nós fomos gerados. Por isso, a codependência, ela é geracional. Dificilmente, se eu sou filha de uma codependente, né, eu não vou ter esses traços. E, às vezes, você vai olhar, a sua mãe, por exemplo, tinha problema com drogas, com certeza ela era uma codependente. Por quê? Porque a codependência sempre nos leva para algum tipo de vício. Onde tem vício, tem codependência. Se no histórico familiar tem vício, tem codependência. Se no histórico familiar tem violência, tem codependência. Depressão também? Também. Todas essas disfuncionalidades. Porque daí eu não consigo cuidar, né? E a criança que ela cresce, ela fala, o que eu preciso? Eu preciso cuidar. Codependência. E aí vira uma loucura, porque onde a gente mais vê, quando você vai buscar literatura sobre codependência, o que mais você vai encontrar são coisas relacionadas a
pais de alcoólatras, pais de viciados em drogas, é sempre o vício como um lugar. E a dificuldade, por exemplo, dos pais que são codependentes, que não conseguem deixar o filho ser autônomo, arcar com as consequências. Eu tenho muitas alunas que falam, meu filho tem 30 anos, ele mora comigo, ele não trabalha, ele não... Casos de, meu filho foi violento. E tudo isso é codependência. Quando você vai estudar esses livros, você vai ver os pais que não conseguem deixar com que os filhos lidem com a consequência. Eu estava aconselhando esses dias uma pessoa falando, porque o filho mente, não sei o quê, e ele vai perder agora a última oportunidade, se ele não fizer essa prova, ele vai perder toda a formação. Eu falei, é melhor que ele arque com a consequência agora, para que ele tenha a chance de se arrepender e se responsabilizar, do que você tentar inverter para que ele não perca essa prova, para que ele não perca... Porque isso tudo é codependência. Então, o codependente, ele não consegue botar o filho para fora de casa. Falar, vai trabalhar vagabundo. Não consegue. Mas coitado, mas ele vai ficar na rua, mas meu Deus, esse mundo da droga é tão perigoso. E codependência. Não adianta, né? Não importa o que for, o codependente está sempre olhando para o outro. E sempre se sentindo culpado e precisando fazer. Então, a ideia é, eu não sou inteiro, eu não deixo ninguém ser inteiro. Você fala uma frase também que é tão interessante, você diz assim, se a gente vai avançando, né? E tanto que no curso você tem o voltei, né? Que a gente sempre tem que... Quando você se pega, você fala, voltei para... Aí você acha. E aí você fala assim, se deixar, a gente vira codependente até da pessoa que trabalha com você, da empregada, da faxineira, você vira codependente. E a gente não... Porque não é tudo macro. O micro, né? As coisas mínimas. É tão engraçado aquelas pessoas que falam, não, mas eu vou arrumar toda a minha casa, porque a faxineira vai chegar e ela precisa ver a minha casa arrumada. Você fala, não, tudo vira codependência, tudo vira o olhar para o outro e menos para si. E às vezes, no mínimo. Porque, às vezes, as pessoas... Estou falando isso por conta, por exemplo, que você está falando dos pais. Que, no meu caso, por exemplo, os meus filhos são pequenos, mas... Se eu entendo que eu sou codependente, de alguma maneira, se eu não percebo, eu estou sendo codependente e formando filhos codependentes. Sim. Mesmo sendo pequenos. Talvez eu não vou ver isso agora. Se a gente tem olho clínico, a gente vê. Mas, se não, mesmo que a gente não veja, lá na frente a gente vai ver. Então, a ordem, tratar a codependência, curar e vencer a codependência, é uma coisa... urgente. Até porque, você for trazer de novo para a questão espiritual, para um outro lugar, para você ver o quanto, se a gente não trata a codependência, nem dinheiro a gente pode ter. Vou explicar, por exemplo. Espiritualmente, eu como mãe espiritual, ajudo financeiramente muitas pessoas. Mas eu não posso atrapalhar o que Deus está fazendo. Porque muitas vezes Deus está tratando aquela pessoa. Então, você também tem que saber quando que você pode socorrer e quando você não pode socorrer. E quando chega a hora que, às vezes, quantas vezes eu olho e falo, agora eu não vou fazer nada. Não vou ajudar. Não vou pagar. Não vou socorrer. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Mas... Agora, se eu não entendo isso, eu não posso ter dinheiro. Porque Deus vai falar, se te dar dinheiro, você me atrapalha? Eu estou corrigindo a pessoa, você vai lá e paga? Você está querendo... Então, nem transferência de riqueza eu posso viver se eu não ficar ali na minha codependência e falar, opa, não posso mais. Já ajudei uma vez, não posso ajudar a segunda. Infelizmente, adoraria, mas não posso. Porque, inclusive, não só vou atrapalhar o que Deus está fazendo, como daí ele também vai falar, então eu não vou te dar, porque se você te dou dinheiro para você me atrapalhar, não posso. É um fio que é uma coisa louca. Você vê que eu estou nessa conversa, eu puxo para cá, para tentar abrir, para todo mundo que está assistindo entender,
a codependência ela pode estar em tudo. E se eu não estou olhando, eu caí e não vi. É. Vou fazer uma última pergunta para essas pessoas. Para mim também, mas para todo mundo que tá ouvindo isso e com certeza em algum lugar. Eu falei, gente, eu queria pegar todas as coisas que ela fala. Tudo, depressão, fazendo no lugar do outro. Porque eu falei, ai, essas pessoas precisavam conhecer todos. Mas vamos ver se a gente faz um post, assim, alguma coisa para ajudar as pessoas a identificarem, que são realmente muitas coisas. Mas acho que a última coisa assim, que eu queria saber essa pessoa que chegou aqui, ela olhou, ela identificou a codependência em algum lugar, em algum grau, e ela fala, mas e agora, se eu tratar isso, o que vai acontecer com o meu casamento, por exemplo, meu relacionamento? E se eu parar de ser essa pessoa aqui para essa pessoa que já está acostumada com essa pessoa que eu sou? O que vai acontecer aqui? Vai acabar? Tem chance de existir ainda se eu começar a dizer não? Se eu começar a falar que eu não quero andar de moto, eu quero ficar na praia, fazer o que eu quero fazer? Se tem chance, né? Como que funciona esse... Quando eu entrei no curso Vencendo a Codependência, eu vou começar a olhar tudo e vai mudar. Então, como que vão se sustentar nessas relações? Você sabe que essa é uma pergunta muito legal, porque todo mundo fala, e agora, né? É possível, Dani, eu recebo essa pergunta, é possível, Dani, você deixar de ser codependente e a relação permanecer, porque a outra pessoa não está fazendo o curso, né? E sim, é possível. Bom, haja visto todos os nossos casamentos, né? Foram salvos, não é que eles resistiram, eles foram salvos por a gente tratar a codependência. Então, é óbvio, é super possível. O que acontece é que, num primeiro momento, quando eu decido, né, que eu vou parar, isso ainda é muito reativo e ainda é para o outro. Quero ver o que ele vai fazer a hora que eu parar. Entendeu? Só que quando a gente entra num lugar mais de realmente falar, isso não é problema meu, isso é do outro, e eu consigo fazer isso de maneira amorosa, a pessoa fala, tá diferente. Mas ela não consegue nem entender direito, porque você começa a dar espaço para outra pessoa. Porque a gente é insuportável, né? Diga-se de passagem. Você não para de falar um minuto sequer, você não deixa a pessoa respirar. Enquanto a pessoa está no telefone, você está no outro lugar, você já ouviu e você já está falando a resposta que ela tem que dar. Então, é lógico que quando a pessoa pode existir... Ela fala, estou no telefone e não apareceu ninguém? Né? Ela não entrou aqui já dizendo o que é que eu tenho que responder? Nossa, então é uma mudança, não é mesmo? Imagina que a pessoa vai falar, eu posso existir. Ela mesma vai falar, ela falou, nossa, o que está acontecendo? Eu estou podendo existir? Uau, né? Então, o que eu quero dizer é que dá para ser amoroso. É que quando a pessoa entra, ela no fundo, como ela faz tudo para o outro, a própria mudança dela também é para o outro. No fundo, ela pensa, é para provocar uma mudança nele. Só que a ideia, uma hora eu entendo, eu preciso parar. Se ele vai fazer ou não, é outro assunto. Só que eu não consigo entender isso num primeiro momento. Porque, se eu não fizer... Não, se você não fizer, a sua casa vai ficar uma bagunça. E está tudo bem, não é que necessariamente alguém vai fazer. Eu tenho várias histórias, vou contar algumas aqui. A clássica é a minha banheira, né? É uma história antiga, mas é que não é todo mundo que ouviu, né? Por favor. Mas eu estava nesse processo de tratamento dessa codependência, né? E aí nós ganhamos uma banheira de presente, e aí vai se instalar a banheira. E aí, a coisa do... Você não vai pregar o quadro? Você não vai pregar o quadro? Você não vai pregar o quadro? Você não vai ver o negócio da banheira? Você não vai... E isso me dava muita raiva. Por quê? Porque tinha a ver com esse negócio do cuidar, né? Tinha a ver com esse negócio do... E eu grávida, né? Grávida do Israel. Resumindo, demorou 7 anos para eu tomar meu primeiro banho de banheira. Mas... eu venci! Eu consegui! É claro, eu consegui ficar os 7 anos quieta? Obviamente que não, né? Obviamente que não. Mas
Não foi lá e não colocou a banheira. Mas eu não né? fiz, porque tem essa ideia. Eu vou chamar uma pessoa e ele vai chegar aqui, ele vai ver essa banheira funcionando. Eu vou resolver para provar para ele que ele não faz. Eu consegui ficar quieta, né? E não só isso, mas depois virou uma coisa do meu marido de preparar banhos de banheiro para mim. Não sei se ele pintou um quadrinho de madeira onde ele me botou lá tomando banho de banheira com uma tacinha de vinho do lado e ele preparava os banhos para mim. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que não é da noite para o dia que as coisas vão mudar. Outra história que eu quero contar é, eu tive uma inflamação do túnel do carpo, muito séria, né? Não só isso, mas tive um problema do coração, que foi por outras razões, foram questões espirituais, mas essas duas coisas me fizeram parar de ser a obsessiva da Cândida, porque eu era, fora ser essa louca, de trabalhar, de fazer, de acontecer, eu era obsessiva na limpeza da casa. E eu fui morar numa chácara, e aí eu também limpava tudo sozinha. Tinha uma moça que vinha uma vez, né, a cada 15 dias para ajudar, mas aí eu fiquei com uma inflamação do túnel do carpo. E porque você tira tapete e o pó de uma chácara é uma outra realidade, né? E eu tive que abandonar a casa. Então, se você olhar minhas panelas, o fundo das minhas panelas é tudo preto. Isso era. Por quê? Porque eu não mario panela. E eu tive que entender, não, eu não esfrego meia. As meias, o fundo da meia dos meus filhos é tudo preto, porque eles andam na grama. Só que eu esfregava no tanque aqui, ó, de pedra. Aqui, ó, os tapetes, aí levantava o tapete e esticava o móvel, e areava não sei o quê, e raspava. E aí, inflamação do túnel do carpo. Então, o que aconteceu? Hoje, até hoje, porque hoje quem lava a louça são os meus filhos. Só que eles lavam depois do almoço? Não, não. Eles lavam às 8 horas da noite. Então, quando você passa na cozinha, você vê aquela pia assim, ó, daquele tamanho, aquela bagunça, aquele monte de copo. E eu passo assim, como se não fosse comigo. E volto, e vou dormir, e entro e vou dormir. Quantas vezes eu saio cansado do workshop, saio cansado e não faço janta. Não faço janta. E eles vão comer o quê? Não sei, não é problema meu. Bisnaguinha. E vou dormir, tomo meu banho e vou dormir. Mas isso eu conquistei. Por quê? Porque eu fazia e ficava com raiva, eu descontava. Claro. Entendeu? Então, eu falei, eu tenho que conseguir fazer o que é importante para mim. O que é importante para mim? Eu vou tomar um banho quente, vou descongelar minha sopinha, vou tomar minha sopinha e vou dormir, porque todo mundo tem mão. Incrível, todo mundo tem mão na minha casa. Eu descobri que todo mundo tem mão. Demorou para eu descobrir que todo mundo tinha mão. Então, o ponto aqui é, mas vai mudar o outro? Não sei. E meu marido, sabe o que ele faz? Ele dorme sem jantar. E tem as marmitinhas ali. E eu pergunto de manhã, você jantou? Não. Não jantou. Mas eu falo, por que você não descongelou a marmitinha, meu amor? Então, o que eu estou tentando mostrar? É uma vida. Só que aonde a gente fica bem? Quando você fala, eu vou fazer o que eu preciso fazer para não me tornar um monstro. Porque se eu não respeitar os meus limites e não priorizar o que genuinamente é importante e descansar, não vai funcionar. Quantas vezes eu desmarquei aulão porque eu fiquei menstruada e falar, não vai ter aulão porque eu fiquei menstruada. E era uma conquista. Por quê? Porque antigamente, não, eu tenho que fazer porque é lançamento. Não vai ter aulão porque eu preciso me recolher. E acabou, vou desmarcar, não vou fazer, não vai ser, não vai... Então, a gente vai fazendo pra gente. E o outro? Não sei. Pode ser que demore 7 anos para acontecer alguma coisa, mas eu vou estar bem. Esse é o ponto maior. Então, é nesse lugar que os relacionamentos eles são protegidos. Quando você se posicionar, não depende da resposta do outro. O outro é 100% inteiro. Se ele vai dormir sem jantar, não me diz respeito. Eu jantei. Sabe? Se vai... Aqui, ó. Então, é uma vida lidando com isso, sabe? Continuamente. Mas toda vez que você fala... Pronto, você venceu. Venceu a codependência. Ai, que delícia!
que a gente vai ouvindo e vai se reconhecendo, né? E falando, gente, que delícia quando a gente faz isso, né? Quando a gente avança mais um pouco, quando a gente percebe, a gente... eu acho que eu fiz isso. Hoje eu senti assim, quando eu fiz o cabelo, eu falei, gente, eu amo vocês, mas eu queria experimentar o meu cabelo e do jeito que eu queria. E a gente toma um pouco mais da gente. Quando a gente volta, parece que volta uma parte da gente de... Não. Quando a gente faz aquilo que diz respeito só a nós, né? Olha, eu falei, né? Codependência... É um assunto, dá para 3, né? 4 programas aqui, porque é muito maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês se identificaram, mas não precisa... Tá tudo bem, viu? Tá tudo bem. Vencendo a codependência. Existe para isso, para trazer esse lugar de ser mais leve, né? Viver sabendo que sim, existe a codependência, mas dá para você vencer, dá para ser leve, dá para viver os seus relacionamentos, mudar os seus relacionamentos e ser mais feliz. Muito obrigada, eu amei. Um beijo para vocês e até o próximo Quer. Eu desci e subi, quando eu falei a história da música que a gente falou, dos filhos. O que eu vou fazer aqui? 5 horas da manhã, né? A gente desce e fala, nossa, eu acho que eu sou essa mãe às vezes. Mas também essas conquistas todas do jantar, da louça. Gente, eu consegui. Eu venci, eu cheguei nesse lugar. Eu não lavo nada de meia branca, eu aboli na minha casa. Todas as minhas são pretas. Essa combina com essa. Não é pé de nada com pé de nada, mas tudo bem. É preta, tá escura, tá tudo bem. Eu não compro mais meia branca. Camiseta branca, eu falei, não, camiseta branca, quando você for lavar, tá? Agora não tem camiseta branca. Quando você crescer e puder lavar sua própria camiseta, aí você compra branca. A gente foi comprar roupa para Israel, porque eles veem esse negócio dos caras na internet usando camiseta, calça de moletom branco, né? E aí Israel foi lá e trouxe uma calça branca, trouxe uma calça cinza clara, trouxe uma calça creme. Azul bebê. Comprar pro pai, né? Daí eu peguei e falei, isso aqui? Quem vai lavar isso daqui? Aí ele, o Fábio olhou pra mim assim, ó. Lindas, filho. Continuei aqui. Ontem meus filhos jantaram Não sou eu que vou lavar, vai sair, mas tipo assim. Então, o nível, porque eu já. Quem vai lavar isso daqui? E eu já comecei o. E aí eu falei pra mim assim. Lindas, filho, vai experimentar. E aí que eu voltei aqui, eu falei, gente, a gente volta pra casinha, né, meu Deus? Porque você acha que você tá vencendo, porque você falou, não, vai comprar porque eu não vou lavar. Mas, tipo, e a identidade do pobre do moço que tá aqui, ia ficar que é a roupa? Eu falei, lindo, filho. Olha, isso é casa, é sensacional. Na minha casa eu não lavo louça. Faz assim, mais de um ano que eu não lavo a louça. Porque eu só faço o almoço. Então, gente, combinado é o seguinte: mamãe faz o almoço. Quem vai lavar a louça? Não sei. Quem vai fazer a janta? Não sei. Sabe o que eles jantaram ontem?